Bem, então vamos lá. Lá na Constituição Federal, olha só, lá na Constituição Federal nós temos o seguinte, olha só, nós temos o seguinte, que diz o seguinte, artigo 226, que diz que a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, né? Parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito das suas relações. Isso está na Constituição Federal, na nossa Constituição Federal. Tá certo? Bem, então olha só. A Lei Maria da Penha, ela vem exatamente contemplar isso que já estava na Constituição desde 88. Lembra? A nossa Constituição é de 88. Então, desde 88, já existia isso na nossa Constituição. E essa lei vem exatamente contemplar, né? Então, ela vai criar mecanismos para coibir, prevenir a violência doméstica, né? Que é o que diz na Constituição, né? Que o Estado é dever de quem? É dever do Estado criar mecanismo para coibir a violência no âmbito doméstico, no âmbito familiar, contra a mulher. Tá? E aí tu percebes que aqui aparece o gênero, isso é muito importante, tá? Vai aparecer o gênero mulher, tá certo? Tá? Ok? Da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Tá? Bem, dispõe sobre a criação de juizados de violências domésticas e familiar contra a mulher. Então, essa lei aqui vai aparecer alguns verbos no futuro, tá? Porque quando essa lei foi criada, não existia, por exemplo, um juizado especial para tratar somente de violência doméstica. Hoje já existe, tá? Então, eu vou mostrar para ti, tem umas coisas que ele vai falar, vai ser criada uma delegacia especializada, já foi criado, então isso já é realidade, tá legal? Então, isso vai aparecer na lei. Estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, você percebe, aqui eu destaquei o gênero mulher, tá certo? Então, essa lei vai proteger o gênero mulher. Agora, deixa eu abrir aqui uma situação. Já houve, salvo engano, no Rio Grande do Sul, decisões, tá, com relação ao sexo masculino. Já houve, no Brasil, decisões, salvo engano, no Rio Grande do Sul, tá certo? De decisões protegendo o gênero masculino, aplicando essa lei, tá? Ok? Aplicando essa lei em proteção ao gênero masculino. Já houve, tá? Mas isso só é uma observação que eu estou fazendo. O que interessa para a gente é a prova. Então, na prova, tá? Essa lei vai proteger o gênero feminino. Tá bom? Bem, uma outra coisa interessante que eu trouxe aqui para a gente, tá? Um quadro comparativo, né, das denúncias no primeiro quadrimestre de 2020. Por que 2020? Vocês sabem por que 2020? Você sabe por que eu trouxe isso? Vocês lembram o que aconteceu? Janeiro, fevereiro, março, abril de 2020? Hein? A pandemia. Né? Houve a pandemia. E aí, nós vamos observar, tá, que à medida em que houve a pandemia, né, que as famílias ficaram, né, reduzidas ao ambiente familiar, né, houve uma convivência maior, né, e aí você vai perceber, olha aqui, né, o ano de 2019 com o ano de 2020. Então, você vai perceber que essas denúncias aumentaram. Essas denúncias aumentaram. Isso foi fato, amplamente divulgado pela mídia,
né, que a violência doméstica ela aumentou durante o período da pandemia, durante o período, né, que as pessoas ficaram proibidas de sair de casa. E aí houve uma convivência maior, né, entre os casais, tá certo? Ok, gente? Então, só para a gente ter aqui uma ideia, tá bom? Bem, vamos lá para a lei? Vamos lá para a lei? Então, o que é que eu vou fazer? Presta atenção. Como é que vai ser essa aula aqui? Eu fiz, na verdade, então, por exemplo, aqui é o artigo 1º, tá? Artigo 1º e o artigo 2º da lei. Mas olha o que foi que eu fiz. Eu fiz um resumo, tá? Então, se você me permite, eu vou fazer um comentário, primeiro, dos pontos importantes de cada artigo, e depois a gente vai para a lei e vai grifar. Tá legal? E se houver algo importante, né, que vai aparecer aqui, eu vou pedir para que vocês anotem. Tá legal? Tá bom? Combinado? Então, eu vou fazer um comentário de cada artigo. Então, vamos lá. Olha para cá. Aí depois a gente vai para a lei e grifa, tá bom? Então, olha para cá. Ele diz o seguinte, que toda mulher, ele começa assim, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. Um detalhe importante aqui, né? Orientação sexual, independente de orientação sexual. Tá bom? Tá? Goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhe, sendo-lhe assegurada, né, para viver sem violência, preservar sua saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual e social, né? Sem violência. Tá? Então, antes que alguém me pergunte, independente da raça, etnia, orientação sexual, tá? Onde é que está isso? Grifa isso. Está lá no artigo 1º. Tá? Acharam aí? Tá? A Lana falou aqui, página 44. Então, grifa aí. Tá? Prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá certo? E aí, lá no artigo 2º, ele fala, independente, grifa, da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultural, nível educacional, idade, religião, tá? Independente de qualquer um desses itens. Tá certo? Grifa aí. Tá? Achou aí? Artigo 2º, página 44? Tá. Aqui no artigo 3º, parágrafo 1º, ele diz que é o poder público que deve desenvolver políticas, grifa. Então, é competência do poder público que deve garantir, né, essa segurança, essa não violência à mulher no ambiente doméstico, tá? Para garantir, grifa, os direitos humanos, né, no âmbito das relações domésticas e familiares. Tá legal, gente? Então, uma outra coisa importante, tá? Tem que ser no âmbito das relações domésticas e familiares. Tá? Então, e aí vem uma coisa interessante, né? Que me fez lembrar agora um caso ocorrido. Então, eu vou falando para ti, e aí eu vou lembrando das situações de caso concreto que vem acontecendo na nossa sociedade. Né? Eu não sei se vocês lembram, acho que foi em São Paulo, daquele procurador que estava insatisfeita, né, com a sua superior, que era uma mulher, né, e deu um dia de fúria nele, saiu socando a outra, a procuradora, né, e vocês lembram desse caso aí? Né? E aí, não pode ser aplicado Maria da Penha, porque não é relação doméstica e familiar. Tá legal, gente? Então, fica ligado nesses detalhes, tá? Tem que ser no âmbito das relações domésticas e familiares. Tá legal? Deu para entender isso aí? Tá? Então, grifa aí. Parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade, ao poder público criar condições necessárias, grifa, para o efetivo exercício desses direitos. Então, é competência de quem? Da família, da sociedade e do poder público. Ou seja, de todos. Sabe o que me lembra isso? Que a gente já estudou aqui o ECA.
o Estatuto do Idoso, né? Já estudamos, o ECA, já estudamos o Estatuto do Idoso, que ele diz a mesma coisa, que é competência que cabe a quem? Cabe a todos, a toda a sociedade, né? Cabe a toda a sociedade. Tá legal? Ok? E aí, me faz lembrar agora um outro fato recente aqui na nossa região, tá? Vocês devem ter assistido, passou no Jornal Liberal, passou no jornal da RBA, tá certo? Filmaram, né? Foi filmado, parece que eles estavam já separados, e ele foi na casa da ex-esposa. Você lembra desse fato? Saiu puxando ela, entrou pela casa, né? Tudo sendo filmado. Entrou pela casa, procurando a ex-esposa, saiu arrastando a mulher pelo cabelo, levou a mulher arrastando. Isso aparece tudo, gente. É uma cena assim, sabe? Forte, sabe? Um troglodita, gente. Ele sai arrastando a mulher pelo cabelo até a rua. Até a rua. Chegando na rua, ele começa a espancar a ex-esposa. Começa a espancar a ex-esposa. Tá certo? E um detalhe importante: ela não fez a denúncia. Ela não foi registrar um boletim na delegacia. Daí vem o que está escrito aqui, ó. Cabe à família, à sociedade e ao poder público. Tá certo? Então, como essa é uma ação incondicionada, a representação, tá? É uma ação pública incondicionada, tá? Maria da Penha, ECA, tá? Que é contra criança e adolescente, tá? O crime contra a criança e adolescente, crime contra a mulher em ambiente doméstico e familiar, e o crime contra o idoso é uma ação pública incondicionada à representação do ofendido. Significa o quê? Significa que o ofendido não precisa registrar uma queixa, não precisa ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Basta que a autoridade policial tenha conhecimento dos fatos. E foi isso que aconteceu. Vocês devem ter assistido isso agora, gente. Agora, essa semana isso aconteceu aqui no estado do Pará. Tá certo? Então, veja, e o que é mais incrível, né? Ela não foi registrada. Mas isso acontece muito, viu, gente? Isso acontece muito. Das mulheres, tá? Que são violentadas no ambiente doméstico e não vai denunciar, não vai registrar um boletim de ocorrência. Isso acontece muito, gente, muito. Tá legal? E aí, só para a gente entender isso aqui, grifou isso, é por isso que ele diz que cabe a família. Bem, ok? Beleza? Grifaram aí? Então, isso aqui é o artigo 3º, né? Artigo 3º, tá? Bem, então, olha só. Vamos ver o que é violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, aquilo que eu já te expliquei. Para ser aplicada essa lei, tem que ser no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, aquilo que eu falei para ti tem que ser no ambiente familiar. Tá? Aquela história no ambiente de trabalho não vai caracterizar a Maria da Penha, tá bom? Isso é importante para a prova. Então, vamos lá. Ação ou omissão baseada no gênero. Então, aquilo que eu falei, tá? Tem que ser o gênero feminino, mulher, que lhe cause morte, né? No caso de causar morte, e aí tem uma outra lei, tá? Que aí é uma lei de feminicídio, tá bom? Já vai caracterizar uma outra lei, que é uma lei de feminicídio. Lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial. Bem, daqui a pouco, presta atenção. E aí a gente vai anotar isso, que isso é importante. Existem 5 tipos de agressão contra a mulher. Existem 5 tipos de agressões contra a mulher. Físico, psicológico, moral, patrimonial e sexual.
A gente vai anotar isso depois, calma aí, tá? Existem 5 tipos de agressão, tá, contra a mulher. A gente vai anotar isso. Eu vou repetir. Físico, sexual, psicológico, moral e patrimonial. Tá certo? Patrimonial. Então, tem que ser um desses tipos de agressão, tá? Para caracterizar esse crime. Então, vamos lá. No âmbito da unidade doméstica, isso está tudo aí na lei, tá, gente? Isso está tudo aí na lei. A gente vai grifar depois, tá? Está lá no artigo 5º. Isso aqui é um resumo, aquilo que eu conversei contigo, tá? Eu fiz o resumo, eu vou fazer um comentário e depois a gente vai grifar na lei, tá? Então, isso aqui que eu estou falando é o artigo 5º, tá? Isso aqui é o artigo 5º. Então, vamos lá. Depois a gente grifa. Olha para cá. No âmbito da unidade doméstica, tá? O que é o âmbito da unidade doméstica? Espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Então, não precisa ter um vínculo familiar, né? A unidade doméstica não precisa ter um vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Inclusive as esporadicamente agregadas. Então, é no âmbito familiar, tá certo? Então, não precisa ter um vínculo familiar, aquela pessoa não é da família, mas está convivendo no âmbito da unidade doméstica, inclusive esporadicamente, tá? Isso vai caracterizar Maria da Penha, crime, tá? Que pode ser tipificado nesta lei, tá bem? Vamos lá. No âmbito familiar, então ele diz que não precisa ser da família. Agora, no âmbito familiar, olha só. Unidade formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados, são parentes, unidos por laços naturais, tá? Unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. No âmbito familiar, agora aparecem os parentes, tá? Aqueles que são unidos por laços naturais ou por afinidade. E aí, presta atenção, ele já abre, né? Ele diz, olha, no âmbito familiar, tá? Aqueles que são parentes, mas pode ser, eles estão unidos por afinidades ou por vontade expressa, tá certo? Então, eles estão ali por vontade própria, habitam aquela unidade familiar, por vontade própria. Se houver uma agressão, isso pode ser tipificado nessa lei, Maria da Penha. Vamos lá. Em qualquer relação íntima de afeto, e aí ele já vai abrir mais, tá? Porque primeiro ele fala da unidade doméstica, depois ele fala no âmbito familiar, e aí ele vai abrir mais, qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido. Ele convive ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aqui vai aparecer o seguinte, né? Os relacionamentos modernos, né? Os relacionamentos modernos. Ontem encontrei um amigo e disse, mas e aí, estás casado? Ele disse, não, né? Estou com uma pessoa há 3 anos, tá certo? Final de semana ela vai para casa, no outro final de semana eu vou para casa dela, e a gente vai vivendo assim, né? É o que o pessoal chama de namorido. Namorido, tá certo? É isso que ele fala aqui, só para a gente entender, né? É o que o pessoal chama de namorido. Relação íntima de afeto, na qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, não precisa coabitar, tá? Então, pode ser esse tipo de relação que eu estou citando como exemplo para ti. Então, se houver uma agressão, pode ser tipificado nessa lei. Tá bom, gente? Deu para entender aí? Deu para entender? Tá? Só para a gente entender quando é que pode ser aplicada a Lei Maria da Penha, né? Porque é engraçado, né? Quando a gente não tem muita noção dessa lei, né? A gente acha que qualquer tipo de agressão do homem contra a mulher pode ser Maria da Penha, não é isso? A gente tem essa impressão. E aí a gente começa a estudar a lei, a gente começa a perceber que não. É uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, tem que haver essa relação doméstica e familiar.
Tá legal, gente? Tá? Para poder ser enquadrado nesta Lei Maria da Penha. Tá bom? Vamos grifar aí? Beleza? Então vamos lá, vamos grifar. É a página 44 ainda, gente? Não sei, dá uma olhada aí. Artigo 5º. Então vamos lá. Vamos grifar agora que eu te expliquei para ti. Grifa aí. Qualquer ação ou omissão, grifa isso, no artigo 5º. Baseado em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Grifa isso. Tá? Então aqui ele está falando dos 5 tipos de agressões. Tá? Aí ele fala, inciso primeiro, na unidade doméstica, grifa isso. Tá? Só grifa unidade doméstica. Aí ele fala, né? Espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregada. Aqui está aquilo que eu coloquei aqui, entendeu? Aquilo que eu coloquei aqui, ó, tá bem? No meu resumo, é o que está aqui na lei, tá? Não estou inventando nada, tá bem? Então vamos lá. No âmbito familiar, grifa, tá? São indivíduos que são considerados aparentados, né? Ou que estão unidos por afinidades, tá? Ou por vontade própria, tá? Grifa aí, inciso terceiro, qualquer relação íntima de afeto, grifa isso, tá? Qualquer relação íntima de afeto. Agora, de novo, tá? Grifa esse parágrafo único, olha, as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, tá certo, gente? Independe de orientação sexual, tá? Ah, professor, pode ser um casal homoafetivo? Sim, tá? Desde que uma das agredidas seja mulher, do gênero feminino. É gênero, vai proteger o gênero feminino, gênero mulher. Tá certo, gente? Então, independe de orientação sexual. Isso é importante, grifa isso. Tá? Ok? Vamos lá. Agora, eu quero o seguinte. Então, presta atenção. Aqui na lei, ele fala aí dos 5 tipos de violência. Tá? A gente vai anotar. Então, agora eu quero que pegue esse caderno. Pegue aí o caderno, por favor. Nós vamos anotar os 5 tipos de violência, tá? Isso é importante para a prova, tá bom? Anote aí, por gentileza, os 5 tipos de violência que vão aparecer. Anota aí para mim, por favor. Vamos lá? Tá? Violência física, coloca aí. Vocês estão anotando, né, gente? Estou anotando, né? Depois eu quero ver o caderno de vocês, hein? Tá? Vou dar um visto nesse caderno depois, tá? Quero ver esse caderno aí. Coloca aí. Violência física. Tá? Então, presta atenção. Existem 5 tipos de violência. Isso cai na prova. Vou falar primeiro da violência. Vou falar de cada uma delas. A gente vai anotar a característica de cada uma delas. Lógico, é o que está na lei. Tá? Já fazer um resumo legal para ti. Coloca aí. Violência física. Coloca aí. Que ofenda a integridade ou saúde corporal. Coloca aí. Que ofenda a integridade ou saúde corporal. Tá? Violência física que ofenda a integridade ou saúde corporal. Beleza? Que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Tá? Que ofende a integridade ou a saúde corporal. Tá? Saúde corporal. Beleza? Coloca aí, ok? Tá. Então vamos lá. Tá? Integridade ou saúde corporal, tá bom? Vamos lá. Coloca aí. Violência psicológica. Coloque aí, por favor. Violência psicológica. Tá? Web TV, com uma programação voltada para o concurso público, com dicas, cobertura do dia da prova, entrevistas. Uma coluna Papo Cabeça,
com entrevistas e dicas de professores especializados, notícias de última hora, uma programação 24 horas com videoaula. Acesse agora o site www.professorrodrigues.com.br. Ok? Violência psicológica, coloca aí, 2 pontos. Dano emocional e diminua a autoestima. Violência psicológica, dano emocional e que diminua a autoestima. Dano emocional e que diminua a autoestima. Tá? Vamos colocar algumas coisas só para a gente lembrar isso, tá? Abre um parêntese aí. Tá? Humilhação, tá? Coloca aí, humilhação, só algumas para a gente lembrar. Humilhação, vigilância constante, olha só, humilhação, né? Coloca aí, humilhação, tá? Vigilância constante, humilhação, vigilância constante, tá? Chantagem, humilhação, vigilância constante e chantagem, tá certo? Tá? Só para a gente lembrar. Lógico, tem outros. Ok? Então, isso é uma violência psicológica. E vou te dizer mais. Colocou aí? Vou repetir. Humilhação, vigilância constante e chantagem. E vou te dizer mais. Tudo começa com essa violência psicológica. Atenção, mulheres. Atenção, mulheres. Tudo começa com a violência psicológica. Então, se o seu parceiro começa com ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, hoje a gente fala muito de saúde mental, né? Que cause, né, prejuízos à saúde mental. Fala-se muito hoje de saúde mental. Então, se isso estiver acontecendo com você, o sinal amarelo deve logo acender. Atenção. Atenção. Tá certo? Então, a violência doméstica com relação à mulher começa com a violência psicológica. Tá certo? Começa com a... E você ainda está no período de namoro, né? E o teu namorado tem algum tipo desses de comportamento, meu irmão, é o seguinte, separa que não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo, porque é namoro. Aí o cara ainda fica com vigilância constante, com, sabe, manipulação. Meu irmão, não vai dar certo. Ah, quando ele casar, ele melhora. Não melhora, cara, só piora. Só piora, tá bom? Então, atenção, tudo começa com uma violência psicológica, tá? Vamos lá. 3, violência sexual, coloca aí. Tá? Violência sexual. São 5 tipos de violência. Isso você tem que saber para a prova. Tá? Violência física, violência psicológica, violência sexual agora. Coloque aí. Violência sexual. Tá? Deixa eu ver aqui palavras importantes. Tá? Coloca aí. Violência sexual. Conduta. Coloca aí. Conduta que a constranja. Coloque aí. Conduta
que a constranja a presenciar, olha só, conduta que a constranja a presenciar, vírgula, manter, presenciar, manter ou a participar. Vou repetir. Presenciar, vírgula, manter ou a participar de relação sexual não desejada. Coloca aí. Vou repetir, tá? Presenciar, vírgula, manter ou participar de relação sexual não desejada, né? Violência sexual. Vou repetir mais uma vez. Presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Então, isso é o quê? Caracteriza uma violência sexual. Tá bom? São 5 tipos de violência. Violência física, violência psicológica, violência sexual. Vamos a outra. Coloca.